Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quem ainda tem coragem, está aqui, está com vigor. Vamos aí ter um momento muito abençoado agora, em que vocês poderão participar um pouquinho mais desse evento, né? A gente tem perguntas e respostas no tocante ao assunto ou aos assuntos que foram abordados aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho eles, aprofundar algumas questões que talvez sejam importantes, sempre tentando aqui atingir a praticidade das coisas, nossa vida regular. É um assunto técnico, né? Mas que tem muita reverberação para a nossa vida, ok? Não sei se vai ser possível a gente projetar um número para que vocês possam fazer as perguntas e as respostas, mas se vocês têm o meu telefone, se não tem, peçam algum irmão aqui do lado, vocês podem enviar para o meu WhatsApp, eu vou estar vendo a pergunta e então conseguimos, né? Esse aí tá certo? Pronto, vocês enviam para esse número aí, para o irmão Pedro Lucas, e as perguntas chegarão para mim, ok? Podem fazer pergunta, lembrem-se de ser bastante práticos para que a gente possa atingir o nosso objetivo aqui, ok, meus irmãos? Pastor, boa noite. Vamos continuar aqui o nosso período de aprendizado, entendendo um pouquinho mais daquilo que a gente tem tentado atingir como objetivo, ok? Amém. A primeira pergunta que eu queria fazer, assinando o tempo dos irmãos mandarem perguntas para mim, é relativo às versões em português que nós temos. Foi enfatizado que a gente tem o original e esse é o texto inspirado, mas temos diversas traduções, algumas alas preferem uma, outras preferem outra. Nós podemos ficar seguros lendo qualquer uma delas. Existe uma assim que é mais próxima, mais segura? Qual a opinião do senhor? Esse é um assunto muito interessante e bastante fascinante, né? Porque tradução de Bíblia desde longa data algo praticado e muito discutido, porque como é que você coloca o sentido, né, de uma construção semântica, gramatical que é feita numa língua para outra? Não dá para só transferir, é uma das coisas mais difíceis realmente fazer tradução. Tem aquela discussão se o ideal é a equivalência semântica, se a ideia é que seja mais dinâmica, se ela tem que ser literal, se ela, a ideia de revista e corrigida, super literal. Nova linguagem de hoje, totalmente parafraseada. Onde está o ideal? Então, o ideal, eu entendo que é nem uma coisa nem outra. Nem um literalismo exacerbado, porque o literalismo exacerbado ele impede a pessoa de compreender o sentido, ele falha em interpretar corretamente, por exemplo, hebraísmos. Você não pode traduzir os hebraísmos que existem no Novo Testamento de forma literal, porque senão não vai dar o significado que eles têm. Então você precisa em alguns momentos realmente fazer a tradução se tornar uma espécie já de interpretação. Toda tradução é interpretação, mas assim, o mais literal ou menos. Mas também não dá para parafrasear a Bíblia como fazem essas versões chamadas linguagem de hoje, porque elas já são puramente interpretação. E nesse caso acontece o seguinte: às vezes a interpretação é boa e uma certa tradução de uma passagem é muito boa, porque naquela tradução parafrásica eles já interpretaram bem, mas às vezes interpretaram mal, e aí a tradução fica horrível, fica péssima, né? Então o meio termo, né? O meio termo é o ideal. Nesse sentido, as traduções que buscam o meio termo são as mais conhecidas, né? São tipo NVI. NVI procura buscar esse meio termo, mas um pouquinho mais para, às vezes, mais longe do literalismo. E as versões de Almeida, não a corrigida, né, a chamada revista atualizada, que pretendia ser isso, mas foi feita lá na década agora nem lembro qual foi a década em que se traduziu, acho que década de 50, se começou a fazer, depois passou por atualizações, né? A última, se não me engano, tinha sido em 93 ou 94, a última atualização da revista e atualizada, mas ela ainda mantinha muitas expressões antiquadas, né? Expressões que não são mais do uso. As pessoas não falam concupiscências por aí, né? As pessoas não usam esse tipo de linguagem. Ninguém fala vós para se vós quiserdes, né? Ninguém usa esse tipo de linguagem. Então ela foi se distanciando demais. Então eles produziram mais recentemente a chamada Nova Almeida Atualizada, a NAA.
que mantém essa tradição, essa pegada da revista atualizada, mas tirou essas idiosincrasias todas da revista atualizada e trouxe para uma linguagem mais acessível, mas ainda tentando manter um aspecto mais próximo do literal. E até onde eu tenho analisado, eu acho que tem sido a melhor versão atualmente. Eu acho que a melhor versão que nós temos de Bíblia hoje, no Brasil, disponível, é realmente a Nova Almeida atualizada. Alguns erros de tradução da Almeida antiga, eles corrigiram. Por exemplo, a minha área, né? Minha área de pesquisa para valer é livro do Apocalipse, né? Isso que eu falei hoje aqui é só brincadeira, não é minha pesquisa, não. A pesquisa para valer é o Apocalipse. Onde eu vejo que, por exemplo, às vezes a revista atualizada, ela, sem motivo aparente, ela alterna entre famílias de manuscritos. E às vezes ela está seguindo textos críticos, que é o que a gente segue normalmente, e às vezes ela pula lá para o texto receptus, ninguém sabe por quê. E faz essa alternância, né? E isso causa uma dificuldade, né? Por exemplo, tem uma passagem no Apocalipse que eu nunca conseguia entender por que é que estava daquele jeito trazido na revista e atualizada, que fala aquele texto que fala assim: se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, né, dos santos. E essa frase em si, ela é contraditória em relação ao livro do Apocalipse, porque ela está ensinando como se a resposta para os atos fossem imediatos, ou talvez falando a respeito da reação dos crentes, mas não faz sentido no livro, né? E por que isso aconteceu? Porque nesse ponto específico, a Almeida Revista Atualizada usou o texto receptus. Eu já vou falar o que é texto receptus, tá? Só para dar aqui rapidamente. Usou essa outra família de manuscritos chamada texto receptus, que não é a melhor família de manuscritos, né? E acontece o seguinte, quando a Nova Almeida Atualizada tirou essa inconsistência e colocou a tradução como tem que ser, que se alguém tiver que ir para o cativeiro, vá para o cativeiro. Se alguém tiver que ser morto à espada, seja morto à espada. Aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, a ideia do texto é resignação. O crente tem que aceitar o que Deus determinou para ele. Se é prisão, prisão. Se é espada, espada. Não pode fugir disso, porque o Apocalipse é um chamado para o martírio. É um chamado para o martírio. Tudo começa com a bem-aventurança lá da igreja de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte significa morra por Cristo. Não é a ideia de fique fiel até o seu último dia de vida. Eu sei que é assim que a gente interpreta essa passagem. Seja fiel até o dia que você morrer. Não é isso. Embora isso também seja necessário. Mas o que o texto está dizendo é: seja fiel até o ponto de morrer. Seja fiel até o ponto de ser morto. E você recebe a recompensa especial, né? E esse é o chamado de Apocalipse. E aí, lá nessa passagem que eu mencionei, isso simplesmente se perdia por causa da escolha equivocada aí da família de manuscritos. Então, só para mostrar um ponto, e são muitos, mas um ponto em que essa nova versão, a Almeida Atualizada, ela é melhor, né? Eu recomendo o uso. Pode ser que tenha deslizes aqui ou ali, mas aí cabe aos pastores, né, pregadores, sempre trazer as possibilidades. Sobre a pergunta, pode ler qualquer versão? Pode. Pode ler qualquer versão, porque as diferenças que podem existir, elas não vão ser essenciais. Mesmo essa diferença que eu acabei de mostrar aqui, né, mas ela é bem avançada, né? Ela não trata de um assunto que afeta a salvação de alguém, que muda a salvação de alguém. É algo só para malucos mesmo, né, que querem pesquisar coisas muito complicadas, que vai fazer diferença. Talvez você diga assim: para mim não faz diferença nenhuma, né? Ok, tá de boa, né? Então, assim, nós temos boas traduções em português. Não tem nenhuma que eu diria assim, não leia. Eu só digo o seguinte:
Nova linguagem de hoje. Leia por diversão, não né, não para formar teologia a partir dela. A única versão que eu diria não leia é a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Porque nesse caso, sim, explicitamente eles adulteraram o texto. Existe tradução mal intencionada mesmo, para defender doutrinas deles. Eu diria, não vale a pena ler. Muito bom. Aproveitando essa mesma pegada desse assunto, um irmão que perguntou sobre a crítica textual, né? Especialmente no tocante a alguns textos da Bíblia consagrados, que algumas pessoas não sabem que não constam em alguns manuscritos antigos. É o caso lá do final de Marcos, a mulher adúltera de João 8. A gente pode ler esses textos tranquilos, e no caso do pregador, que é a pergunta aqui, eles devem ser pregados ou o cara pode passar por cima? Desses textos que estão entre colchetes, né, na Bíblia, especialmente na versão revista e atualizada, eles aparecem entre colchetes. O único texto que eu diria assim, para o pastor, não pregue, é o de 1 João 5, né, que fala, são 3 o que testemunham no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Essa parte específica, ela tem uma evidência textual muito insignificante. Ela nunca deveria sequer estar entre colchetes, não devia estar ali, de jeito nenhum, porque a fundamentação de manuscrito dessa frase é claramente nula, é muito fraca. São pouquíssimos manuscritos e muito tardios na história da igreja que usam essa frase. Ela é claramente uma interpolação de escriba. O que é uma interpolação de escriba? Veja, quando eles faziam as cópias dos manuscritos, e essas cópias, graças a Deus por elas, né, porque havia essa função de copistas no passado, e eles faziam as cópias dos manuscritos, graças a Deus por esse trabalho, porque só assim nós temos mais de 5.000 cópias de manuscritos gregos do Novo Testamento. Isso é um patrimônio absurdo. Você não tem noção do que é isso. Dizer que existe um livro que tem 5.000 manuscritos. Só para você ter uma ideia, outro livro que tem alguma coisinha é qual? A Odisseia de Homero, ok? São cerca de 700 manuscritos. O mais novo, acho que é do século VIII depois de Cristo, século VIII. Ou seja, tem uma distância de 1000 anos praticamente ou mais entre os eventos. Você vê a confiabilidade documental daquele que é o segundo livro mais atestado documentalmente da história. Do Novo Testamento são 5.000 manuscritos, datados do século I, tem fragmentos do 2, do 3, do 4, do 5, ou seja, tem uma sucessão histórica aí de traduções, de cópias, né? Não eram traduções, eram cópias desses manuscritos. Então não existe, é um patrimônio absurdo de riqueza, né? Não tem qualquer outra obra que se aproxime. Por isso a gente sempre costuma dizer assim, se a Escritura não puder ser aceita baseado em suas fontes documentais, esqueça toda a história antiga, porque toda a história antiga não tem qualquer fundamento então, porque é totalmente, simplesmente nulo perto do que há da Escritura. É o livro documentalmente mais atestado da história da humanidade, disparadamente assim. Agora, a dificuldade qual é? Onde tem muito, tem problema, né? Onde tem muita coisa, por que não tem muito problema em relação ao Antigo Testamento? Porque nós não temos centenas, milhares de cópias. Nós só temos um único texto, 2, né? Mas o hebraico é só um. E a tradução grega, né? A Septuaginta. Só. E não existem outros manuscritos por fora. Então, não tem discussão. É isso ou aquilo. Ou é isso ou é aquilo, ou é o texto hebraico ou é o texto, a tradução dele, o texto grego. A gente acha que é melhor ficar com o texto original do que com a tradução, ainda que a tradução tenha as suas vantagens, as suas importâncias. Mas no caso do Novo Testamento, aí não, aí são muitos manuscritos. Alguns se perguntam assim, por que não tem manuscrito do primeiro século? Praticamente não existe mesmo, tudo do segundo em diante. A razão é muito simples: preservação.
o primeiro século ainda usava muito papiro. E papiro, você sabe, é de planta. Qualquer umidade acaba com a planta. Não sobrevive, o material é frágil. E os textos originais foram escritos, os textos dos apóstolos foram escritos em materiais muito frágeis, que duravam pouco tempo. É a partir do segundo século que começam a surgir os manuscritos, né, com pergaminho, coisa bem mais pele de animais, coisa mais resistente. E é por isso que a gente tem uma profusão, né, de manuscritos aí para frente. O século IV, então, a maioria dos textos são do século IV. Sempre falei aqui, século IV é decisivo, né? E a maioria são desse período. Então, essa é uma explicação histórica. Mas eu disse, como saber, né? Você perguntou, esses outros textos aí, no caso, João 8, né, a mulher adúltera, Marcos 16, esses textos, eles, vamos dizer assim, eles ficam 60% a 40%. 60% para não estarem nos principais manuscritos, para não serem de fato originais, mas eles têm 40% de chance de estar. E 40% não é descartável, não é 1%, não é, por exemplo, lá esse texto 1 João, eu diria 0,5%, é mínima chance. Mas no caso desses outros textos, eles não constam, é verdade, nas duas principais famílias, mas está na terceira, que é a terceira principal. Então ele não pode descartar, não tem chance nenhuma. Há uma possibilidade de que eles tenham sido realmente textos originais. Tendo dito isso, mesmo que não sejam, eles não têm nada contra, eu diria assim, ao restante da Escritura. O que está ensinado neles está ensinado no restante da Escritura. De maneira que não há problema. Eu acho que o pregador pode pregar tranquilamente nessas passagens. Eu acho que deveria falar para a igreja, deveria ser transparente, honesto, dizer, há uma questão aqui, por que é que você está vendo que está entre colchetes aí? Tem um motivo para isso. O motivo é esse, tal, explicar, né, para a igreja, confiar que a igreja vai ter maturidade de receber isso bem, não tratar o texto com desdém ou com nada nesse sentido, jamais, né, a palavra para ser tratada com desdém, e tentar trazer as melhores aplicações possíveis daquela passagem. Como eu disse, tem uma chance razoável de que elas sejam de fato originais. Também foi mencionado lá atrás que antes da escrita dos livros do Novo Testamento existia uma certa tradição, né, que ali estava passeando entre o povo de Deus. De que maneira isso é determinante na produção dos livros? A tradição contrapunha os livros, tinha um conteúdo diferente. Qual tradição? Não entendi. Qual tradição? Tradição oral. Tradição oral. Especialmente as confissões lá atrás, os pequenos credos que começavam a circular. No caso do povo hebreu, do povo judeu, a gente supõe, né, que existiam essas tradições orais porque faz sentido, era comum. Agora, a gente não tem isso preservado, até porque era oral. E uma história oral, o povo desaparece, a história some junto com ele. Então, são mais suposições. A gente não tem assim, evidências muito concretas. Mas, com certeza existia, porque também fazia parte do próprio ensinamento para o povo judeu. Veja, Deuteronômio 6, né? Ensina, inculca na cabeça de criança, conta a história para ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Ou seja, é a transmissão oral dos ensinamentos. E os judeus tinham o hábito de decorar os textos, decorar os capítulos em hebraico. Então, a gente sabe que isso sempre existiu. Agora, o Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, a igreja começou a fazer essas confissões. Acredita-se que eram às vezes cantadas, né, em forma de cânticos. Acredita-se que algumas porções que aparecem, por exemplo, nas cartas paulinas, eram hinos primitivos que a igreja cantava, uma espécie de pequenas confissões de fé. Por exemplo, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, né? Visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É bem provável que Paulo está ali colocando uma forma cristã primitiva, oral, que era de conhecimento oral, como se fosse um cântico que a gente aprendeu aí e nunca escreveu, só aprendeu de cantar.
E aí um dia você escreve o cântico no meio do seu livro, tal. Paulo deve ter feito isso. Às vezes acham até que Filipenses 2 seja isso, né? Quando ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistiu em forma de Deus, tal. E mostra aquela estrutura em V. O que é a estrutura em V? Porque o V tem duas pernas, tem a perna que desce e depois tem a perna que sobe, né? Então a primeira metade, a primeira perna é a descida de Cristo, a humilhação. Ele vai descendo até o fundo. E aí a segunda parte é a exaltação, a subida, né? Até chegar lá no topo. E essa estrutura aparece em Filipenses 2, né? Desceu, se fez homem, se fez servo, foi à morte, morte de cruz. Parece que aí é o ponto mais abissal dessa jornada de Cristo. E aí começa a reversão, pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é interessante que esse texto aqui não fala de futuro, tá? O pessoal fica cantando, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Não é o que o texto diz. O texto diz que ele já tem o nome que está sobre todo o nome, e que agora mesmo todo joelho tem que se dobrar, e que toda língua tem que confessar. O reinado de Cristo já é realidade presente, não é futura. Futuro só vai ser mais, mas já é realidade presente hoje. Mas a estrutura em V aparece no credo apostólico, que talvez seja a forma, né, primitiva mais conhecida, o texto mais antigo não canônico, né, nesse sentido. E ele também tem essa mesma estrutura em V, percebe, né? Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Aí tem aquela frase que talvez seja espúria, desceu ao Hades, que curiosamente só aparece no quarto século, sempre, né? Que é quando eles têm essa crença de que ele foi ao Hades, ao inferno literalmente. Calvino diz para o Hades é a cruz, Jesus, o inferno veio à cruz, desse modo que Calvino interpretava. Mas é o ponto mais fundo, né? E aí começa a subida. Restou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Então é o V certinho, é o Christus Victor, que nas expressões latinas, né, por causa do V de Victor, Christus Victor, o vitorioso, mas ele desce primeiro para depois subir. Sobre qual a influência que isso tem na formação dos textos? Nenhuma, porque elas já são posteriores aos textos do Novo Testamento, né? Pode ser que tenham de alguma maneira impactado justamente na definição do cânon, quando então o cânon vai ser estabelecido mais para frente. Mas não se sabe, por exemplo, eu citei aqui que talvez alguns fragmentos estejam já nas cartas apostólicas, mas aí é como se eles incorporassem isso, né? Então é difícil saber se teve influência de alguma maneira, não dá para ter certeza não. Pastor, em sua concepção, vale a pena que cristãos conheçam e leiam os livros apócrifos? Eles servem para edificação pessoal ou seria melhor não consumi-los por eles serem prejudiciais à nossa fé? Não servem para edificação pessoal e também não prejudicam a fé, a menos que já seja uma fezinha ruim. Agora, não prejudica a fé porque a pessoa tem que ler com maturidade, né? Ler para entender o contexto histórico da época. Se ler já pensando que está com medo que vai, não leia. Melhor não ler. Eu diria o seguinte, eles são importantes, eles são muito úteis, mas mais dentro dos campos de estudos avançados. Eu costumo dizer o seguinte: você quer ler primeiro Enoque? Tá bom, já leu o Berkhoff inteiro? Não, então leia primeiro o Berkhoff. Já leu Kuyper? Não, leia Kuyper. Já leu Sproul? Não, leia Sproul. Você não leu nada, cara, e quer ler o primeiro Enoque? Dá um tempo. Né? Vai ler aquilo que é mais necessário, mais urgente para você. Já leu tudo isso? Pode ler primeiro Enoque, sem problema. Né? É a ordem, né? Aquilo que... Mas tem gente que vai para esse campo só para dizer: eu li, eu já li. Ah, grande coisa. O que isso quer dizer? Tá bom, parabéns. Próxima pergunta é a campeã até agora, tá? Na hipótese
das 2 cartas de Paulo aos Coríntios serem achadas, que ele escreveu 4, aparentemente. A gente inclui no cano, não inclui? Como é que a gente resolve essa possível situação? Não deixa de ser um dilema. Eu acho que não é um dilema, mas parece ser, né? Parece ser um certo dilema. Ainda acredita-se que talvez Paulo tenha escrito também a famosa carta de Laodiceia, né? Se vocês se lembram, ele diz para os colossenses que eles deviam trocar de carta. Colossos e Laodiceia ficavam assim, tipo, poucos quilômetros, né, uma da outra. Então eram cidades vizinhas e tinham muitas coisas em comum. Eram 3 cidades, na verdade: Colossos, Laodiceia e Hierápolis, que eram todas muito próximas. E as 3 foram fundadas aparentemente por Epáfras, aquele rapaz que foi discípulo de Paulo, acho que se converteu em Éfeso durante os 3 anos que Paulo ficou pregando na escola de Tirano, lá em Éfeso. E ele foi lá e fundou as 3 igrejas. E ali também, ao que tudo indica, Paulo escreveu realmente uma carta que era para ser lida em Laodiceia. E as pessoas sempre dizem: cadê, né? Cadê a carta de Paulo a Laodiceia? Eu tenho uma teoria sobre isso, só uma teoria, mas eu entendo que a carta de Laodiceia não se perdeu. A carta de Laodiceia, existem várias teorias, tá? Uma delas diz que é a carta de Éfeso, porque na verdade a carta de Éfeso não é de Éfeso. É curioso isso, mas por quê? Outra vez, colchetes. Veja que quando Paulo diz assim: aos santos amados em Éfeso está entre colchetes. Não há certeza de que de fato aquela carta tenha sido escrita para a igreja de Éfeso. Talvez tenha sido, mas note que é a única carta que Paulo não faz saudação, não diz nome de ninguém, e ele faz isso com todas as cartas, em geral. Nessa não. Então não parece ter sido escrita só para Éfeso. Se foi, era para ser uma espécie de carta católica já também, uma carta universal. Ainda que direcionada a Éfeso, mas para que todas as demais igrejas pudessem também receber, né? E alguns acham que na verdade ela era a carta de Laodiceia, que algum copista mais tarde se enganou e colocou Éfeso, a carta de Éfeso. Seria uma explicação, ela é possível, ela é plausível. Dá para provar? Não dá. Não dá para provar. Fica só como teoria, como possibilidade. O que eu acho melhor, a teoria que eu acho melhor, é que a carta de Laodiceia, na verdade, é a carta de Filemon. Carta de Filemon. Por quê? Porque a carta de Filemon é uma carta estranha, né? Você já percebe que ela tem um assunto só. Paulo está escrevendo com Filemon, que é um senhor de escravos, provavelmente de Laodiceia. E ele tem um escravo fujão, tem uma relação também com Hierápolis, mas ele é um escravo fujão chamado Onésimo, que é um escravo de Filemon, que foi parar nas mãos de Paulo, provavelmente em Roma, provavelmente se converteu lá com Paulo em Roma. E Paulo manda ele de volta. Aparentemente surgiu um problema entre Laodiceia e não Hierápolis, mas Colossos, por causa disso. Porque você percebe que Paulo fala de pessoas ali que estão tentando dominar a igreja, Arquipo, que é o pastor da igreja de Laodiceia. Ao que tudo indica, havia duas igrejas de Laodiceia, uma na casa de Filemon e uma na casa de Arquipo, que eram igrejas locais, né? Igrejas nas casas naquela época. Mas a briga estava nisso. O pessoal começou a dizer o seguinte: como é que pode, né? Paulo está lá em Roma abrigando um escravo fugitivo. Isso é contra a lei. A lei exige que um escravo fugitivo volte ao seu senhor e seja executado. É pena de morte. Certo? E Paulo aparentemente está acobertando essa situação de Onésimo. E aí começa o problema entre as duas igrejas, Hierápolis e Colossos, porque em Colossos está o Epáfras, que é o discípulo principal de Paulo. Por isso que ele vai lá em Roma pedir ajuda de Paulo para escrever a carta. Interessantemente, Paulo manda as duas cartas. Ele manda Tíquico
para levar as cartas. E a ideia que é uma para Laodiceia e a outra para Colossos. E nas duas ele fala sobre escravo. Veja que a carta de Colossenses é a carta onde Paulo fala sobre o papel dos senhores e dos escravos. E na de Filemon, ele diz o que é que Filemon deve fazer, já que ele está mandando o Onésimo de volta. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por que é que ele manda trocar as cartas? Para que todos saibam que ele não está escrevendo uma coisa para um grupo e outra coisa, não está fazendo jogo duplo. Não está escrevendo uma coisa para um grupo, outra coisa para outro grupo. Não, leia primeiro aqui, depois troque e leia as duas cartas. Paulo não mandou fazer isso em outras igrejas. Ele só mandou fazer isso ali. Por que ler as duas cartas? A ideia basicamente é essa, para que vocês percebam que eu não estou aqui puxando sardinha para nenhum dos lados, e que eu estou tratando o assunto como tem que ser com as duas partes. E por isso não há segredo, podem ler as duas cartas, uma aqui e outra lá. Só Filemon e Colossos faz sentido, essa troca. Então, a minha teoria é que não se perdeu a carta de Laodiceia. Mas aparentemente, as duas cartas aos Coríntios podem ter se perdido. Também tem teorias dizendo que não, de que elas estão incorporadas nas cartas de primeira, ou seja, que originalmente elas eram 4, mas no processo de compilação elas viraram 2, né? E por isso ficam esses certos lapsos, mas que o conteúdo está nos 2 ali. Eu acho que isso é provável, sabe por quê? Porque não há qualquer conhecimento entre os pais da igreja dessas duas cartas, estas. Não há nenhum conhecimento, não há nenhuma menção, assim como não há nenhuma menção a Laodiceia. E seria muito difícil eles não saberem alguma coisa sobre essas cartas, se elas existissem de fato. Então, eu entendo que provavelmente elas estão mesmo já ali junto com 1 e 2 Coríntios. Na compilação que foi feita, elas foram colocadas juntas, deviam ser cartas pequenas, apenas. A gente não sabe se é o capítulo 2, que é a primeira carta mesmo aos Coríntios, se a terceira carta está em que parte da segunda carta, a gente não sabe. Isso não tem como fazer. Teoria aí vai ser só perder tempo, ninguém sabe, né? Mas o argumento principal é esse: se houvessem outras duas cartas de Paulo aos Coríntios, alguém ia saber disso, alguém lá do primeiro século, do segundo século ia mencionar, e simplesmente não há. E aqui já resolve também a outra pergunta, né, que eu acho que vai surgir. Se aparecer algum outro documento dos apóstolos, eu diria, não tem como. Não vai aparecer justamente porque não há menção, não há conhecimento de nenhum outro texto fora dos 27 livros que nós temos. Veja, a gente tem conhecimento do pastor de Hermas, tem conhecimento do Didaquê, tem conhecimento da epístola de Barnabé, e havia um tempo na história que nós não tínhamos esses textos. Eles só foram descobertos. O primeiro Enoque, se sabia da existência do primeiro Enoque por causa dessas menções feitas em escritores antigos. O texto não existia. Tanto é que nos dias de Calvino, quando Calvino escreve sobre isso, ele diz, dizem por aí que talvez tenha existido esse livro, mas ele não conhecia o livro. O livro foi descoberto arqueologicamente depois. Mas a gente sabia dele, a gente que eu digo, os cristãos da história, eles sabiam da existência porque alguém falou do livro. Mas ninguém falou de nenhum outro livro, exceto esses livros que nós conhecemos, sejam os 27 canônicos, sejam esses outros livros que não estão no cânon, só se falou desses. Então, isso para mim é uma evidência de que não tem. Simplesmente não existe outro texto nesse sentido. Mas e se existisse? Então eu entendo que não entrariam no cânon. Porque, veja bem, esse é um raciocínio lógico, tá? Eu geralmente não gosto de fazer isso, eu prefiro sempre ter evidência bíblica. Mas, às vezes a gente tem que fazer também isso. Quem inspirou? O Espírito Santo. Ele inspirou alguma coisa que ele ia deixar se perder? A gente precisa acreditar também na preservação, na providência. Se o Espírito Santo teria inspirado, né, algum outro texto, ele deixaria se perder? Só ia descobrir agora no ano 2025 e o resto da igreja ficou sem isso.
Então eu diria que se algo aparecesse, não entraria mais, porque ou entrou, né, ou não entra mais. Mas tenho plena convicção de que jamais nada será descoberto, porque, como eu disse, não tem lastro histórico de texto nenhum. Se tivesse uma pulguinha atrás da igreja, não, atrás da orelha, peraí, o Justino Mártir mencionou um texto lá que ele conhecia, mas que nós não conhecemos. Opa, talvez existisse. Não tem. Pastor, voltando para a tradição, a gente vive num contexto em que na Igreja Católica, por exemplo, ela é bem elevada, chegando ao mesmo patamar da Escritura, e por outro lado temos crentes evangélicos com boa disposição, talvez, querendo apenas a Bíblia e ponto final, é a única autoridade. A gente não pode observar a tradição, tem que ter muito cuidado com isso. E nós somos uma igreja confessional, então nós valorizamos a importância de credos antigos, quando estão corretos, né? Nós temos padrões de Westminster. Qual o melhor modo de nós encontrarmos equilíbrio nisso tudo? Nós defendemos só a Escritura. Tudo aquilo que é útil para nós, para entendermos melhor a Escritura, está valendo, é importante, porque ninguém interpreta a Escritura num vácuo. Eu não posso dizer aqui, olha, tudo que eu estou falando aqui eu inventei do nada. Interpretação zero bala, né? Só eu. Se eu falar isso, eu digo para você, desconfie. E não acredite, porque provavelmente vai estar errado. Porque ninguém faz teologia no vácuo. Todo mundo está dialogando de uma forma ou de outra com os grandes autores do passado. É como aquela ilustraçãozinha bobinha, mas que é verdadeira, né? A gente faz teologia em cima dos ombros dos gigantes. Quem são os gigantes? Confissão de Fé de Westminster, Canos de Dort, João Calvino, Martinho Lutero, Agostinho de Hipona, essa galera toda aí. Eles são os gigantes. Sabe quem nós somos? Anõezinhos. Mas no ombro deles a gente enxerga longe. Enxerga longe. E a gente se acha alto, porque a gente enxerga longe. Desce do ombro, não enxerga mais nada. Então, a gente não pode repudiar, né, os feitos do passado, porque eles nos trouxeram até aqui e nos ajudam, né, a seguir adiante. A confessionalidade, ela tem uma grande vantagem e tem alguns riscos também, né? Tem alguns riscos também. Quais são os riscos? A deificação da tradição. É um risco. As pessoas passam a sempre buscar primeiro no documento confessional, né, a formulação antes do próprio texto. E se tiver dúvida, fica com a confissão em vez do texto bíblico. Isso sempre é um erro, porque a própria confissão diz, no caso da nossa confissão, ela fala assim, o juiz supremo pelo qual toda dúvida tem que ser resolvida é o quê? O texto da confissão? Não, o Espírito Santo falando na Escritura. Então, vamos honrar a tradição nossa, porque ela está dizendo que essa é a palavra final, é o Espírito Santo falando na Escritura. Então, nós temos que continuamente fazer isso. Só que há algo importante em relação a isso, né? Porque a ideia dos reformados, especialmente aí desses puritanos, não era que cada um por si só fizesse isso. Claro que cada pessoa tem direito de ler a sua própria Bíblia, e os reformados botaram cada Bíblia na mão das pessoas para isso, mas que se evitasse interpretações individualizadas. Por quê? Porque você sabe, quando uma pessoa é muito autodidata, o que é um autodidata? É um burro ensinando a si mesmo. É brincadeira, né? Eu sempre me considerei muito autodidata, e eu cheguei à conclusão que é isso, um burro ensinando a si mesmo. Quem é muito, né, autodidata acaba se isolando nas interpretações e acaba criando coisas muito particulares. A ideia dos reformados é que sempre isso fosse feito em grupo, sempre fosse feito no compartilhamento, pessoas juntas. Por isso que dá a ideia de formar, né, os próprios concílios e as assembleias, porque na junção dos teólogos, na junção dos pastores, todo mundo junto discute tal, e vai chegando a uma verdade, vai refinando isso, vai interpretando a Bíblia. Então, esse é o caminho mais seguro. Uma vez que se forma uma forma fixa, como é a confissão de fé e os catecismos, então eles são bons parâmetros para nos manter dentro da cerca.
Porque sabe como é que é a ovelha, né? Gosta de pular a cerca. Então, a gente precisa de cerca. Se nós não tivermos cerca, a gente não para. Então, as confissões, né, a confessionalidade, ela é uma cerca segura, para nós ficarmos dentro disso. Não é para estagnar, não é para não fazer mais nada, né, é para continuar fazendo, mas lembrar que tem uma cerca. Se algum dia nós entendermos que essa cerca está muito apertada, alarga. Né? Se entender que ela... Mas o que é entender que está apertada? Entender que eles falharam em alguma interpretação do texto, que na época eles não tinham condições e nós temos hoje, ok, nós vamos... Isso já é meio complicado, mas ok, suponha que pudesse acontecer, né? A gente pode fazer, a gente pode alargar um pouco a cerca, mas a gente precisa da cerca. E a confessionalidade é útil por causa disso. Toda igreja que não teve isso, desandou. A maioria. Não tem parâmetros claros, fixos. Aparece o líder carismático do momento, né? E diz, é assim, agora é assim. E vai todo mundo atrás da loucura do cara, né? Se tem cerca, não dá. Vai ter que ficar dentro. Pensando agora no contato com descrentes, a gente vê muito aí a acusação, talvez leiga mesmo, de que os evangelhos foram adulterados, que as histórias sobre Jesus ali são fantasiosas, ou até mais no nível técnico, essa questão de manuscritos, a divergência, tudo mais. No trato com descrente, como é que a gente resolve essa questão? É difícil falar em resolver essa questão, né? A gente tem argumentos, nós podemos dizer que não tem adulteração nenhuma no texto. O simples fato de nós dizermos, tem 5.000 manuscritos, vamos estudar todos eles. E vamos compará-los. Então, é uma tarefa que é feita constantemente. Mas essa ideia de que, sei lá, a Igreja Católica mexeu nos manuscritos, escondeu... A Igreja Católica, ela é guardiã de uma família de manuscritos. As outras duas não estão no Vaticano. Estão em Nova York e estão em Londres. Não estão debaixo do domínio da Igreja Católica. Ela não tem acesso. Ela não pode mexer nesses textos. São os códices antigos, por exemplo, o Sinaítico, o Códice Vaticano, que é o da Igreja Católica, né? São importantes essas famílias maiores de manuscritos, mas existem milhares de outras pequenas cópias espalhadas por vários museus do mundo. Então, claro que tudo isso já está devidamente catalogado. Qualquer perito em manuscritologia pode acessar no seu computador os manuscritos originais. Isso é fantástico, é muito bom, né? Pode fazer, isso está acessível. Então não tem essa de... Se fosse lá no passado, talvez alguém poderia dizer, a Igreja Católica segura escondido lá no fundo do Vaticano, alguma coisa, mas hoje não tem isso, não. Totalmente acessível, qualquer perito pode acessar online os textos, as cópias, né? Não sei como é que chama agora, tem um nome técnico para isso, onde você vê lá, né, a foto dos originais e pode tranquilamente fazer as suas análises, né? A gente sempre vai precisar analisar aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente vai ter que, às vezes, decidir entre qual família de manuscrito é mais segura e qual é menos segura e optar por uma leitura ou outra. Mas mesmo nisso, as divergências, a gente chama de variantes. As variantes que existem entre esses textos todos aí são mínimas. Não chegam a 1% do texto como um todo. São mínimas. E eu ouso dizer que nenhuma afeta qualquer doutrina da igreja. Porque se eu tiro, digamos, vou tirar o texto da mulher adúltera de João 8, não muda nada na Bíblia. Vou tirar o final de Marcos 16, não muda nada. Nenhuma doutrina, nada é afetado. E essas são as mudanças maiores. Em geral, as variantes, elas são pequenos equívocos dos copistas. Suponha assim, está uma família falando assim, manuscrito, falando, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus. Uma leitura. Aí o outro coloca lá, Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Deus. O que ele mudou? Ele só inverteu. Em vez de Jesus Cristo, colocou Cristo Jesus.
Como é uma cópia distinta, aí surgem duas ramificações de traduções. Uma ramificação sempre copiando Jesus Cristo, e a outra Cristo, Jesus. Qual a diferença? Vai brigar por quê? A gente coloca lá, por questão de honestidade intelectual. Tem uma variante aqui. A leitura talvez seja Jesus Cristo, talvez seja Cristo Jesus, não sabemos. Mais provável que seja Jesus Cristo, porque consta no manuscrito A, B, C ou D, que são mais antigos e que são mais confiáveis, porque são mais simples, é uma leitura mais simplificada. Beleza. Mudou alguma coisa? Nada. Onde mudaria são essas passagens que você mencionou, mas mesmo elas não afetariam nada em termos... Não tem discussão sobre a divindade de Cristo, não tem discussão sobre se a salvação é pela graça ou pela fé, não tem nada de discussão. Então, nenhuma dessas grandes doutrinas nossas se vê minimamente afetada por causa de variantes. Zero. Okay. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Vou fazer uma última pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade depois, podem falar com os pastores da igreja, os presbíteros, ou na medida do possível, enquanto o reverendo aqui se encaminha para a saída. Tenho certeza que foi muito bom, tá? Mas fica uma última pergunta. Pastor, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa etíope, a copta, tem cânones bem diferentes dos nossos. Isso torna a teologia deles ruins? Podemos chamá-los de irmãos em Cristo? Não são, mas não é por causa do cânon em si, por causa das doutrinas que eles sustentam, né? As doutrinas, as crenças, assim como o catolicismo romano, a gente não pode chamar de irmãos. E dentre todas essas igrejas, o catolicismo ainda é meio que o melhor. Essas outras aí são mais desviadas ainda do que o catolicismo romano. Então, é meio complicado dizer irmãos. Agora, eu posso dizer assim, não tem ninguém salvo nessas igrejas? Isso já é ir longe demais. Eu não posso afirmar isso. Isso é com Deus, né? Isso é assunto dele. Se ele quiser, ok, né? Mas essa igreja egípcia, né? Tem muitos problemas, muitas heresias muito grandes. São igrejas que se desviaram das escrituras ao longo do tempo, mas elas têm a parte boa do cânon, digamos, para se consertarem, mas não fazem. Então é problema, né? É problema, precisa de reforma. Pastor, obrigado pelo convite aceito, pelo tempo que tivemos aqui. Tenho certeza que foi um privilégio para todos nós. Aqui em nome do Conselho fica um agradecimento especial. O pastor estará conosco amanhã de manhã, irmãos, pregando no culto matutino. Os irmãos estejam aqui, prestigiando também. Vai ser uma bênção. Considerações finais, alguma palavra final? Não durma muito tarde para poder chegar amanhã aqui no horário do culto. Só agradecer, irmãos, pela paciência, né? O assunto era bem complexo, um assunto bem técnico, em alguns momentos, né? E nem sempre é fácil colocar isso para quem não está iniciado nessas. E eu tive que supor que a maioria não estivesse, embora eu sei que tem gente que já conhecia esses assuntos, né? Mas, então, só agradecer a paciência de vocês e o interesse também, porque é uma área importante. A gente precisa ter mais confiança, né, em relação a isso, ao que o texto nós temos em mão, saber que a gente tem um texto confiável, que a Escritura é a palavra de Deus e que, né, é tudo que nós precisamos de fato para manter a segurança da fé, né? É assim que a gente luta pela fé evangélica. Nós precisamos ser igrejas bíblicas. A Bíblia não pode ser só um enfeite, um amuleto, né, um slogan. Tem que ser para valer. E para ser para valer, só muito estudo, só muito conhecimento, busca das Escrituras. Então, permaneçam, né? Continuam. Essa igreja tem sido muito abençoada por isso, pela sua liderança, compromisso dos pastores e presbíteros. E os irmãos têm tudo aí para continuar fazendo um excelente trabalho para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar o nosso tempo em oração. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque cremos que a Tua
tua palavra é a verdade. Te pedimos que o Senhor encontre em nossos corações terreno fértil para crer na palavra, para crescer na palavra, entendendo o poder que o Senhor tem através dela. Te agradecemos pelo reverendo Leandro, te pedimos por sua volta também, ó Deus, por sua família, seu ministério. O Senhor o abençoe grandemente pela graça, ó Deus. Te louvamos também pelos irmãos que puderam participar, estando aqui para estudar um pouquinho mais, tirar suas dúvidas, que todos esses detalhes, cada palavra aqui falada, sirva, ó Deus, para engrandecer o teu nome, para nos fazer te servir melhor, com alegria no coração e com confiança na Sagrada Escritura. Cuida de nós, nos dá descanso agora, que estejamos amanhã prontos para te adorar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a gente se vê amanhã.